Em dezembro de 2022, a criadora do TikTok, conhecida como Chaotically Candace, divulgou vários vídeos capturados pela câmera instalada em sua campainha Ring. Tudo ocorreu aproximadamente às 2h45. As cenas provocaram tanto desconforto que ela resolveu compartilhar o registro publicamente nas redes sociais. A publicação ganhou enorme repercussão em pouco tempo, entre milhares de pessoas, e ultrapassou 32 milhões de visualizações. E milhares de pessoas passaram a insistir para que Candace procurasse as autoridades. Na manhã seguinte, ela registrou a ocorrência e explicou o que tinha visto. Os agentes compareceram ao edifício e ouviram ambos os envolvidos. Porém, de acordo com Candace, nenhuma providência foi tomada, e depois disso, o problema ficou pior. Durante os dias seguintes, ela disse que os vizinhos passaram a intimidar ela e seus familiares. Eles apareciam batendo a porta na madrugada, algumas vezes bem depois da 1h. Candace nunca soube se os policiais informaram quem realizou a denúncia, ou se os vizinhos localizaram a gravação que circulava pelas redes sociais. Ma'am, we are eating dinner right now, so if you could please stop knocking on the door. I'm gonna have to call the police myself, and I'm gonna call my lawyer tomorrow. Because this is unnecessary. I know it. And it's not. This is where it came from, right here. I had a plan this time. See, I'm here. I'm not rolled up in a plastic bag. Yeah. I'm sure. It's a shame you don't have order there. Posteriormente, Candace recebeu a informação de que o volume carregado pelo homem seria somente um tapete enrolado. Ainda assim, diversas pessoas permaneceram desconfiadas. As autoridades jamais esclareceram publicamente o que havia realmente no interior daquele saco. Tempos depois, Candace divulgou uma atualização final. Ela afirmou que estava bem e que passou a acreditar que tudo provavelmente envolvia apenas um tapete. Ainda assim, Candace reconheceu que a pá e o ancinho deixados junto ao homem foram os detalhes que mais alimentaram suas suspeitas. Quando a gravação ganhou enorme repercussão, ela tornou privadas suas contas nas redes sociais. Também contou que passou a receber diversas ameaças. Por causa disso e de possíveis complicações legais, já não se sentia tranquila sequer para deixar o apartamento. De acordo com Candace, ela estava impedida de revelar mais informações sobre o caso. O único fato confirmado é que o indivíduo registrado pela câmera foi detido algum tempo mais tarde. Porém, a prisão ocorreu por motivos totalmente distintos, sem nenhuma ligação com aquela ocorrência. Hoje, a gravação ainda provoca interpretações opostas. Parte do público considera que ele apenas executava uma atividade comum durante a madrugada. Já outros entendem que sua atitude, combinada com todos os detalhes daquela noite, parece estranha demais para ser considerada completamente inocente. Maggie Huddle é mãe de 2 crianças e compartilha parte da rotina familiar nas redes sociais. Suas publicações normalmente registram momentos felizes, mas uma gravação fugiu completamente desse padrão. Ela publicou o vídeo com um título inquietante: Meu pior pesadelo. As cenas vieram de diversas câmeras de segurança distribuídas pela residência. Tudo aconteceu durante a madrugada, quando os filhos já estavam na cama. De repente, Maggie percebeu que precisava acordá-los imediatamente. Oh não! Jacob, come on, honey, you gotta wake up. Come on, wake up, honey, wake
up. You gotta walk. Come here. Here, you both. Oh, okay. Oh, God. Come on, William, please. Oh, God. Where's Kyle? Kyle, where are you? Oh, it's okay. Come on, William, please, come on. Jacob, come on, you need to go downstairs. Come on, it's so exciting. Let's go down. Come on. Come here, I know. Come here. It's okay, come on, please, hurry. I know. Um aviso de emergência havia disparado repentinamente em toda a casa. A mensagem alertava sobre a chegada de uma forte tempestade. Conforme relataram vários espectadores nos comentários, aquele era um alerta de tornado. Meg reagiu sem hesitar. Desesperada, correu até o quarto dos filhos e pegou primeiro a criança mais nova. Em seguida, atravessou a residência para encontrar a mais velha. Naquela noite, o marido não estava presente. Isso significava que Meg teria de proteger os 2 filhos sem receber ajuda de ninguém. Sustentar 2 crianças simultaneamente tornava a fuga muito mais difícil. Mesmo dominada pelo medo, ela continuou avançando. Com os 2 filhos nos braços, Meg seguiu rapidamente para o porão, apontado como a parte mais segura de uma casa durante um tornado. Porém, mesmo cercada por toda aquela confusão, ela ainda se lembrou dos cães. Meg chamou pelos animais repetidas vezes, tentando fazer com que acompanhassem a família até o abrigo. Felizmente, todos conseguiram permanecer protegidos. Quando a emergência terminou, nenhum deles havia sofrido ferimentos. Milhares de espectadores elogiaram nos comentários a velocidade de sua reação e a calma demonstrada sob uma pressão tão intensa. A gravação mostra como pais dispostos a proteger seus filhos conseguem colocar a própria segurança em segundo plano, principalmente quando poucos segundos podem decidir tudo. Antes daquele dia, a mãe de Jessica já tinha escapado da morte mais de uma vez. Em cada internação crítica, os médicos conseguiam salvá-la e trazê-la de volta. Mas a última vez foi diferente. Ela acabou não sobrevivendo. Depois do falecimento, Jessica Watuniak decidiu publicar imagens captadas por uma câmera de segurança instalada dentro do próprio quarto. Segundo ela, sua relação com a mãe sempre teve um lado espiritual muito forte. As duas acreditavam que sinais podiam vir do outro lado. Porém, pouco depois do funeral, a casa começou a mudar. Primeiro vieram ruídos noturnos, sem explicação. Jessica tentou racionalizar tudo, até que um acontecimento a deixou completamente abalada. What in the hell? No, don't do that to me. Don't do that to me. Stop. What the fuck? Stop! Answer the fucking phone. Hello? Hello? It didn't record it. I'm gonna fucking die. It just turned back on. It just turned back on, and I'm gonna turn it off. The fucking remote's right in front of me, Danielle. Answer. Okay. I gotta get out of here. I gotta turn the light off all the way over here. How am I gonna do this? Well, you're on the phone with me. Segundo Jessica, a televisão se apagou sem que ninguém tocasse nela. Mesmo assustada, ela ligou o aparelho outra vez. Mas, alguns segundos depois, a imagem desapareceu novamente. E aquilo se repetiu várias vezes. Foi nesse momento que ideias cada vez mais inquietantes começaram a surgir. Aquilo poderia ser algum aviso? Alguém estaria tentando falar com ela?
Então Jéssica se lembrou de algo que sua mãe costumava dizer brincando. Ela falava que, se coisas estranhas acontecessem na casa depois que morresse, talvez fosse um sinal enviado pelos avós de Jéssica, lá do céu. Antes, aquilo parecia apenas uma piada familiar, mas agora já não soava engraçado. Sem conseguir controlar o desespero, Jéssica começou a chorar. Ligou para familiares e passou a acreditar que sua mãe poderia estar tentando se comunicar. A cada vez que a televisão apagava de novo, essa sensação parecia ficar mais difícil de ignorar. O medo se tornou forte demais. Jéssica juntou suas coisas e decidiu sair da casa, porque simplesmente não conseguia continuar ali dentro. Ainda assim, a pergunta principal permanece aberta. O que realmente aconteceu naquela noite? Talvez fosse apenas um problema na própria televisão, uma falha na fonte, alguma oscilação elétrica, ou até um controle remoto com defeito. Também existe a possibilidade de que o luto tenha mudado a forma como Jéssica interpretou tudo aquilo. Depois de perder alguém tão próximo, a mente pode tentar encontrar sentido em coincidências e transformar acontecimentos aleatórios em sinais. Olga vive sozinha em uma residência acompanhada apenas por seus cachorros e gatos. Porém, sossego está longe de ser a palavra que melhor define sua rotina. De acordo com ela, uma vizinha de comportamento inquietante costuma observá-la repetidamente e nunca parece disposta a deixá-la tranquila. A mulher acompanha cada passo de Olga, faz ameaças em voz alta e, em algumas ocasiões, sobe em pontos elevados somente para enxergar o que acontece dentro do quintal da casa. Mas uma situação específica provocou nela um medo ainda maior do que antes. Por volta da 1 da manhã, uma câmera de segurança instalada perto do portão registrou uma cena inquietante. Uma mulher, que Olga acredita ser sua vizinha, caminhou até a casa, parou exatamente em frente à câmera e ficou encarando a lente em completo silêncio, quase sem se mover, como se estivesse tentando intimidá-la de propósito. Pela reação de Olga, parece que conseguiu. Para afastar a visitante indesejada, Olga acionou remotamente os refletores da casa, iluminando toda a propriedade. Só então, a mulher se virou e foi embora. Mas, de acordo com a descrição do vídeo mais recente, publicado por Olga, a história não terminou ali. Ela afirma que a vizinha misteriosa continua perseguindo e assediando-a até hoje. Um homem descansava tranquilamente no sofá de casa, enquanto conversava ao telefone com um amigo. A noite parecia absolutamente normal. Até que, de repente, sem nenhum sinal, um impacto extremamente forte fez toda a residência estremecer. Sem compreender a situação, saiu correndo para o lado de fora. E o que viu deixou todos os seus sentidos em choque. Yo, what the fuck? Someone just wrecked into my crib, bruh. Someone just crashed into my house. I swear to God. Yo, you straight? Yo! Cam, get out the car, bruh. What the fuck, dude? Um automóvel vermelho havia atravessado o terreno e atingido a casa. Quando chegou mais perto, o morador descobriu uma criança pequena, sentada no banco do motorista. Ela aparentava ter somente 5 ou 6 anos. O detalhe mais inacreditável foi vê-la descer tranquilamente do carro, como se absolutamente nada tivesse ocorrido. De acordo com o dono do imóvel, a menina terminou sozinha, dirigindo o veículo. Ela perdeu o controle, abandonou a pista
e atingiu a residência. A gravação revela que a colisão aconteceu com pouca força, sugerindo que o automóvel seguia devagar antes de alcançar o imóvel. Por sorte, a criança escapou, sem apresentar qualquer lesão séria. O caso mostra novamente como uma situação aparentemente tranquila pode acabar se tornando completamente assustadora. Tudo dentro de poucos instantes. No dia 14 de dezembro de 2025, uma gravação perturbadora capturada por uma câmera de campainha apareceu no TikTok, publicada por um usuário identificado como David. De acordo com seu relato, durante a madrugada, ele e os familiares despertaram com alguém golpeando desesperadamente a porta principal. Alarmado, David resolveu descobrir o motivo daquela agitação. Ao abrir a porta, encontrou uma mulher completamente apavorada. Ela já conversava com a central de emergência pelo telefone e dizia que um homem pretendia tirar sua vida. Enquanto ainda tentava compreender o que estava acontecendo, David reagiu sem pensar duas vezes. Ele entrou em ação imediatamente. Porém, aquele encontro seria apenas o início de algo ainda mais aterrorizante. You are currently being recorded. I need help. I need help. I need help. He wrestled me. He had a knife. Ma'am, I'm so sorry. I'm on the phone with the police. Sir, somebody just tried to kill me, sir. Where? He's that way to the... Enquanto a mulher permanece falando com a polícia, David começa a procurar o homem nas proximidades. Como não encontra qualquer pessoa, ele retorna depressa para dentro da residência, provavelmente procurando alguma coisa que pudesse usar para se defender. Entretanto, o que ocorre logo depois é realmente assustador. Hey, Papa. I'm out of breath. There's somebody just tried to kill me. Você? No. It's a black guy. He's nobody. I don't know him. He urged me to... He told me, he told me he was in the back of the... He lifted me up. Oh my God. Okay, please. Yes, ma'am. Please. Yes, I don't have my glasses. I don't have the rest of my stuff is in the same neighborhood. Subitamente, gritos rompem completamente o silêncio daquela noite. Então, a gravação é encerrada de forma repentina. Porém, segundos antes, uma cena terrível é registrada. O agressor surge novamente, correndo rapidamente em direção à mulher. Sabendo que aquele homem carregava uma faca, ela tenta fugir para continuar viva. Um dos familiares assiste a cena completamente paralisado e grita repetidamente para que o suspeito pare. Mas ele continua avançando, sem demonstrar qualquer hesitação.
O homem finalmente alcança a vítima e se lança sobre ela com uma violência brutal. Ao ouvir toda a confusão, David sai da residência e corre contra o agressor. Sua intervenção talvez tenha impedido que a mulher fosse morta por apenas alguns segundos. Quando as imagens ganharam repercussão, David compartilhou novas informações sobre aquela noite. Agradeço por todas as mensagens e demonstrações de preocupação. Todos nós estamos bem. Infelizmente, aquele homem conseguiu escapar. Reconheço que o que fiz foi perigoso, mas senti que não poderia simplesmente permanecer parado. Naquele instante, pensei que aquela mulher poderia ser filha ou irmã de qualquer pessoa, inclusive alguém da minha família, implorando por socorro. David contou ainda que o suspeito tentou atingir a mulher usando a faca. Porém, o golpe não acertou quando ambos acabaram caindo no chão. Caso ela não tivesse procurado ajuda naquela residência, talvez não tivesse sobrevivido até hoje. Mas ainda existe um detalhe final extremamente perturbador. A identidade do agressor jamais foi descoberta. No dia 19 de abril de 2025, Christine publicou no TikTok uma gravação que chamou a atenção. Na legenda do vídeo, ela contou que o pai havia instalado uma câmera Ring. Depois de ouvir, todas as madrugadas, precisamente às 2 horas, pancadas fortes vindas do corredor. Quando verificou as imagens, percebeu que quem fazia aquilo era o vizinho. Porém, a forma como ele agia tornou tudo ainda mais inquietante. O homem surgia parado diante da porta e começava a golpeá-la várias vezes, repetindo exatamente o mesmo padrão, como se não estivesse completamente consciente. A publicação ganhou enorme repercussão e passou de 40 milhões de visualizações. Diversos usuários afirmaram que Christine havia preparado aquela cena. Por isso, ela divulgou outro registro, mostrando que o episódio se repetia em todas as madrugadas, sem nenhuma exceção. Logo, diferentes explicações apareceram nos comentários. Algumas pessoas sugeriram que o vizinho pudesse estar andando enquanto dormia. Outras citaram o fenômeno conhecido como Síndrome do Pôr do Sol, um aumento da desorientação no período noturno, observado com frequência em pacientes com demência. Mais tarde, Christine retornou com uma atualização final. De acordo com ela, o homem descobriu a gravação publicada. Depois foi novamente até a porta e passou a insultá-la enquanto encarava diretamente a câmera. Alguns dias depois, ele retornou ao local. Desta vez, porém, deixou uma carta pedindo desculpas em frente ao apartamento. No bilhete, explicou que atravessava uma fase extremamente complicada. In the apology letter, he did state that he has been going through a rough patch and that he didn't mean to cause any harm to any one of his neighbors. He never mentioned why he was slamming the door at 2 a.m. religiously over a period of a few weeks. But really, that's really about it, guys. No bilhete, explicou que atravessava uma fase extremamente complicada. Também garantiu que jamais pretendeu ameaçar, assustar ou provocar sofrimento àquela família. Mesmo assim, ele nunca esclareceu por qual razão retornava pontualmente às 2 horas para bater repetidamente naquela porta. Desde então, a explicação para aquelas visitas noturnas continua completamente desconhecida. Durante uma noite em Alexandria, na Virgínia, a câmera Ring instalada na entrada de uma residência capturou um episódio extremamente assustador. Pouco depois das 10 horas, 3 indivíduos desconhecidos apareceram usando máscaras e roupas completas de Halloween. O grupo permaneceu parado diante da entrada principal.
sem demonstrar qualquer vontade de deixar o local. Worst nightmare. Your worst nightmare. Sheila, dona da residência, pensou inicialmente que se tratava apenas de algum tipo de brincadeira relacionada ao Halloween. Porém, quase imediatamente, ela percebeu que aquilo estava longe de ser inocente. Os desconhecidos passaram a pressionar a campainha várias vezes. Mexeram insistentemente na maçaneta. Depois, começaram a golpear a porta com uma violência cada vez maior, tentando aparentemente invadir o imóvel. Como não conseguiram atravessar a entrada, seguiram pela lateral até alcançarem os fundos. Ali, destruíram um trecho da cerca de madeira, rasgaram a proteção instalada ao redor do deck e passaram a atingir violentamente as janelas, enquanto mantinham todos dentro da residência apavorados. De acordo com a família, o grupo ainda fez ameaças de morte. Eles disseram que, se ninguém abrisse a porta, entrariam à força naquela casa. O pesadelo continuou durante aproximadamente 6 a 10 minutos. Só então, os 3 mascarados decidiram abandonar o local. Entretanto, quando finalmente desapareceram, todos dentro da casa já estavam completamente traumatizados e temiam permanecer morando naquele endereço. Posteriormente, a filha de Sheila contou que a família precisou ficar temporariamente em outro lugar, pois ninguém conseguia mais se sentir protegido ali. Depois do ataque, a polícia abriu uma investigação criminal para apurar a tentativa de invasão, além das graves ameaças direcionadas aos moradores. Por hoje é isso, pessoal. Eu sou o Alexandre e se você gostou desses registros, tem mais um vídeo perturbador aqui em cima te esperando. Até o próximo vídeo.